Fala pessoal, vamos resolver mais alguns itens do vestibular UNB, dessa vez de 2019, prova recente até. E fala o seguinte: uma equipe de cientistas russos está desenvolvendo um plano para proteger a Terra de asteroides. Para isso, tem detonado miniaturas dentro de laboratórios. De acordo com o estudo, considerando-se o fator de escala e os resultados dos experimentos laboratoriais, é possível a destruição de um asteroide cilíndrico de 200 metros de diâmetro, a partir da explosão nuclear de 3 megat aí de energia. Aí agora começa a parte principal, né? A figura a seguir ilustra uma situação hipotética. Deixa eu mudar aqui a cor rapidinho. Uma situação hipotética, em que por meio da detonação de uma carga Q, um asteroide de massa m e velocidade v em módulo, se deslocando em uma trajetória retilínea, foi separado em duas partes de massas m1 e m2, com as respectivas velocidades v1 e v2 em módulo. As massas tais que m1 mais m2 é igual a m, e os vetores V1 e V2 formam, respectivamente, ângulos α igual a 30 graus e β igual a 60 graus, com a direção que o asteroide tinha antes da separação. Ou seja, aqui é 30 graus e aqui é 60 graus. Aí fala o seguinte: com base nessa situação hipotética, julgue os itens a seguir, considerando que o sistema esteja isolado. Ou seja, se ele está isolado, não haverá forças externas. Aí fala o seguinte: a quantidade do movimento do sistema aumenta após a explosão de Q? Na verdade, não. A quantidade de movimento se mantém. Q se mantém. É a quantidade de movimento do sistema. Ixi, agora vou colocar QI igual a QF. Porque, igual eu falei, o sistema é isolado, não está havendo força externa agindo sobre ele, então a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Lembrando que é do sistema, ou seja, dessa parte aqui, ó. Vai continuar desta forma. Aqui, ó, vai ser diferente, mas é do sistema. A quantidade de movimento do sistema permanece a mesma, sim. É meio que uma questão conceitual. Então, é isso. O primeiro item. Aí fala assim: na situação... Aqui tá errado, né? Porque conserva. Na situação em questão, M1 sobre M2 é maior do que 1,5 vezes V2 sobre V1. Então, aqui, ó, a gente vai ter que decompor esse movimento aqui. E o que a gente pode lembrar? A gente pode lembrar que no eixo X, a quantidade de movimento inicial vai ser igual à quantidade de movimento final. A mesma coisa para o eixo Y. Eixo Y. Aqui vai ser QIY, vai ser igual a QFY. Então, aqui a gente vai ter que descobrir qual que é a melhor forma para resolver essa questão. Aqui vai ocorrer o seguinte: a gente vai ter
essa partícula aqui, né? Antes da explosão, né? E o que vai ocorrer? Vamos supor que essa linha aqui seja o eixo X. Então, a gente vai ter aqui sendo o eixo X. Aqui a gente vai ter a segunda partícula. E nessa segunda partícula, a gente vai ter uma quantidade de movimento Q2, né? Q2. Aqui a gente vai ter Q2x. E aqui a gente vai ter Q2y. E a velocidade V2, né? Aqui, beleza. Só para representar. Aí aqui em cima a gente vai ter QX, Q1x. E aqui para cima a gente vai ter Q1x, perdão, Q1x, Q1y, e aqui a gente vai ter a Q1, né? E aqui a gente vai ter a partícula inicial, né? Deixa eu reduzir um pouco. Aqui, partícula inicial. Aqui, com velocidade v, né? Velocidade v e Qzão aqui. Então, o que vai ocorrer? Vai ocorrer, a gente vai ter que adotar um referencial. Então, o referencial que eu vou usar é para cima positivo e para cá positivo também, para direita no caso, né? Então, a gente vai ter isso aqui. Para cima e para a direita positivo, então abaixo vai ser negativo e para a esquerda vai ser negativo. Aqui, ó, como vocês podem perceber, a nossa partícula inicial Q, ela, no eixo X, ela tem uma quantidade de movimento inicial, porém, no eixo Y, no início vai ser zero. Então, a gente vai usar no eixo Y, para facilitar os cálculos nesse primeiro item. Então, o que vai ocorrer aqui? A gente vai pegar e vai colocar o seguinte, eixo Y. Mas vocês poderiam tentar o eixo X aí, mas vocês iriam ver que não ia fazer muito efeito em cálculos, né? Eixo Y. Então, QI inicial é igual a QF final. Então, o que a gente vai ter? O inicial vai ser zero, né? Como a gente viu, porque não tem nada no eixo Y. Aqui a gente vai ter M1 vezes V1 vezes... Aqui, ó, como vocês podem ver, forma um ângulo. Aqui vai ser alfa e aqui vai ser o beta, né? Com o ângulo é cosseno, então sem o ângulo é o seno. Então aqui vai ser o seno de alfa menos, porque tá abaixo desse eixo aqui, né? Imaginário. Então, como aqui é o eixo X, essa parte aqui é o eixo X, o que está abaixo é negativo e o que está acima é positivo. Então,
Então, aqui a gente tem M1 vezes V1 vezes o seno de alfa, menos M2 V2 vezes o seno de beta. Aqui, a gente pode lembrar que o alfa vale 60... O alfa vale 30 graus, né? Como ele nos deu aqui, 30 graus, e o beta vale 60 graus. Então, a gente vai ter que 0 é igual a M1 vezes M2, quer dizer, M1 vezes V1 vezes o seno de 30 graus, o seno de 30 graus é meio, né? Menos M2 V2 vezes o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode passar isso aqui que está negativo para o outro lado sendo positivo, né? Então, a gente vai ter aqui M2V2 raiz de 3 sobre 2 é igual a M1 vezes V1 vezes meio. Aqui a gente pode cortar esse 2 com esse 2. A gente pode pegar... Só deixa eu ver da forma que ele quer aqui. Ele quer M1 em cima, né? Então, vai ficar M1 sobre M2, porque a gente vai passar esse M2 dividindo para cá. E a gente pode passar esse V1 dividindo aqui. Então, a gente vai ter V2 sobre V1 vezes o raiz de 3, né? Então, a gente tem isso aqui. Portanto, o item é certo, né? Item certo. Pois 1,73 ele é maior do que 1,5. Porque raiz de 3 é aproximadamente... Aqui, deixar um valor... Fazer uma seta assim. Aproximadamente 1,73. Então, por isso que esse item está certo. Realmente, M1. M1 sobre M2 vai ser maior do que 1,5 vezes V2 sobre V1. Então, eu vou deixar só esses dois itens, porque eu acho que o vídeo deve ter ficado um pouco longo, né? Devido à explicação. Mas já eu